Eu sou Marcelo Nascimento, esse é o Pesqueira Histórica e hoje é dia de comentar comentários. Se inscreva no canal, deixe um comentário, ele pode ser lido em um programa como esse, ou pode até virar um programa com um roteiro mais elaborado. Deixe um like também se você gostar do conteúdo, toque naquele sininho para ativar as notificações e vamos começar. O primeiro comentário é de Giovanni Muniz e ele fez no programa IMG 012, que é aquele no qual a gente fez uma análise de uma fotografia antiga da antiga Praça da Liberdade, né, a atual Praça Jurandir de Brito. E ele fez esse comentário falando sobre uma questão que eu fiquei em dúvida. Se no lado inverso ao que aparece na foto, se já havia alguma construção ou se era só um muro. Porque na fotografia, em uma fotografia mais antiga ainda, a gente percebe que a certa altura havia o muro, né, na foto mais antiga, em 1913, e na foto dos anos 20, da praça, a gente não enxerga aquele lado, então eu levantei a questão, levantei a dúvida se ainda era só o muro ali. E Giovanni diz o seguinte: Marcelo, até os anos 60, no lado contrário, não havia casas, eram apenas os quintais da rua, né, os quintais das casas da rua Lídio Paraíba. É uma informação excelente. Essas informações pequenas, às vezes desconectadas de um contexto, elas podem parecer não muito importantes, mas quando a gente tem um cenário que a gente está tentando montar, uma questão que a gente está tentando resolver, às vezes uma informação como essa encaixa e a gente fecha o quebra-cabeça. Por isso que livros de memórias são tão importantes. Alguns pesqueirenses que escreveram espécies de autobiografias ou de memórias mesmo, contando episódios da infância, da adolescência, né, da juventude ou até da vida adulta mesmo. Às vezes as informações soltas que estão ali só para explicar o episódio que se está contando, às vezes eles ajudam a gente a reconstituir o nosso passado mais complexo. Obrigado, Giovanni. Muito útil a sua informação. O próximo comentário é de Ricardo HDA, no programa 4.14, né, o PH 4.14, que é aquele no qual a gente analisou uma fotografia da feira funcionando na atual Praça Dom José Lopes em 1909 ou 1910. Sim, esse 4 agora que eu estou colocando, em vez daquelas letras para identificar os tipos de programa, eu estou colocando números, né? Quando começa com 4, é 4.14 no caso aqui. O 4 quer dizer que é um programa de análise de imagens. Eu resolvi modificar esse sistema para facilitar, para conseguir identificar com mais facilidade. Mas é o seguinte, Ricardo diz: um registro simples, mas conta muito, Marcelo. A impressão que dá é que a praça precisou de muito aterramento para estar planificada como hoje. Toda essa região central era declinada em direção ao Palácio do Bispo, mas hoje não percebemos. Excelente observação. É mais uma coisa que eu não tinha percebido, eu só percebi depois que Ricardo fez esse comentário. Inclusive, nos anos 20, quando o prefeito era o Major Candinho, houve algum trabalho, né, de acerto daquele trecho ali da praça, na topografia. E eu acho até, isso é só uma hipótese, é uma possibilidade, né? Eu não avaliei isso a fundo, mas talvez o terreno não favorecesse a passagem do trilho, do bondinho, pelo lado direito da catedral, né? Da então Igreja Matriz. Que eu falei em outro programa que achava estranho que quando o trilho chegava na altura da praça, ele desviava. Ele não seguia o caminho aparentemente mais fácil, mas ele desviava pela esquerda, fazendo uma volta na igreja de Santa Águeda e depois subia pela rua Lídio Paraíba. É uma possibilidade, talvez fosse mais barato, mais simples fazer a curva do que mexer na topografia daquela área. E seja como for, nos anos 20, o Major Candinho ele fez uma obra para tentar deixar aquele setor ali mais plano. Agora um comentário de William Correia no programa PH 1.92, que é aquele programa do Malassombro, né? Daquele caso extraordinário. Esse programa teve muitos comentários. Eu acho que vou até ter que ler outros em um próximo comentando comentários. Para não ficar muito grande, eu não vou ler todos, né? Foram muito interessantes.
Eu vou ler só alguns. Aí o William, ele falou o seguinte, ele sugeriu que a gente falasse do distrito de Papagaio e do sítio Covas. Eu já anotei a sugestão, é uma boa sugestão. Papagaio tem uma história muito rica também. E além disso, ele fez um comentário a respeito do programa em si. Vejam só. Ele falando de casos acontecidos no sítio Covas, casos também supostamente extraordinários. Ele diz assim, houve-se uma banda de forró, passos de cavalos que nunca aparecem, um cavalo que fica correndo em volta de uma casa. Muitas pessoas já viram um senhor carregando um molho de capim na cabeça e depois do nada desaparecer. Também um senhor conduzindo um rebanho de ovelhas. Crianças negras atravessando a estrada, entre tantos outros fenômenos não explicados. É arrepiante. Eu fiquei com mais medo desses casos que o William falou do que o que eu contei, do que eu mesmo contei. É um tema que me agrada bastante, né? O mistério da coisa. Não é que eu acredite em fantasma, nem nada disso, mas o mistério da coisa, da gente tentar decifrar o que de fato é, para mim é sempre uma coisa empolgante. Próximo comentário também no programa 1.92. E dessa vez quem faz é Alexander, né? Ele diz o seguinte: quando eu estudava na escola Medalha Milagrosa no Prado, eu achava as últimas salas mal assombradas, muito estranhas. Eu dava graças a Deus quando minha sala era aquela perto do portão principal. Para quem é mais jovem e não está identificando, a escola Medalha Milagrosa é o atual Arruda Marinho. E eu até respondi no próprio comentário que no Ceru, onde eu estudei, também se dizia que havia um mal-assombro. Tinha um cômodo lá, um quartinho, onde se guardava os instrumentos da antiga banda. E muita gente, né, muitos meninos daquela época diziam que lá morava uma bruxa. Alguns juram que viram até um esqueleto lá nessa sala. A gente chamava até a Casa da Bruxa, acho que era isso que a gente chamava, acho que era a Casa da Bruxa. Justamente porque se falava que ali morava uma bruxa. E o esqueleto, eu até ficava pensando, não, mas pode ser um esqueleto tipo aqueles de laboratório, né? Só que o problema é que o pessoal disse que o esqueleto andou dentro da sala, né? Então, bom, mas não vamos entrar no caso. Mas toda escola tem história de mal-assombro. A Galega do Banheiro, por exemplo, ela frequentou todas as escolas, né? Não só de Pesqueira, mas pelo jeito do Brasil todo. Eu lembro que nessa época aí, na década de 80, a Galega do Banheiro atacava no Ceru e no Margarida Falcão, mas certamente nas outras também. Então vamos lá, vamos pro próximo comentário. E novamente, Ricardo HDA, só que dessa vez no programa 1.92, o do mal-assombro. Ricardo diz o seguinte: não conhecia esse causo, faz lembrar das histórias de mal-assombro nas rodinhas de familiares e amigos da infância. Era assustador e sempre tarde da noite, nem precisava de filme. Eu também achava muito interessante as histórias de seres estranhos e bolas de fogo que voavam pelas matas da Serra do Ororubá. A tribo Chucuru certamente tem muito para contar sobre isso. Teve até um outro inscrito que falou que na aldeia onde ele vive ou vivia, se conta também histórias desse tipo. No próximo programa desse formato aqui, eu devo ler esse comentário e fazer um comentário em cima. Sobre essa questão de rodinha de amigos e familiares, eu também cresci com isso. Em casa era uma tradição, né? Até tempos atrás as famílias tinham isso de contar muita história, falar dos antepassados, falar principalmente de quem tinha alguma origem na zona rural, né? Como é o meu caso. Então eu ouvia muitas histórias do sítio onde meus pais nasceram e viveram. E muitas histórias de mal-assombro. Era uma tradição familiar praticamente. Eu até um dia desses estava tentando lembrar, eu lembrei pelo menos de umas 10, isso no mínimo, 10 histórias desse tipo que eu vi, né, durante o período principalmente que a gente morava com os pais, né? Então sempre tinha os avós também por perto, então sempre tinha esse assunto, era uma coisa tradicional e garantido, né, quando havia reuniões de família. Obrigado, Ricardo, pelo comentário. Ricardo é um dos maiores comentaristas do canal. Obrigado mesmo, viu, Ricardo? Obrigado sempre. E também,
no mesmo programa 1.92, José Milton do Nascimento e Yolanda Bonfim, eles sugeriram que esses causos, essas histórias de Malassombro virassem um quadro no canal, um quadro fixo, né? Que quando fosse possível, de vez em quando, tal, a gente incluísse esse tipo de programa. Eu conheço outras histórias, né? Eu também falei no outro programa lá, no programa em si, no 1.92, que o foco do canal é história, né? Não é contar esses causos, apesar de eu adorar. Então o que é que eu vou fazer? Sempre que eu puder encaixar, sempre que eu puder fazer um link com a história de pesqueira, como eu fiz com o programa 1.92, eu o farei, porque realmente foi muito bom fazer. Eu gostei de fazer, de editar também, né? Apesar de não ser um especialista em edição, mas eu acabo editando os vídeos e eu gostei bastante da experiência de editar esse especificamente. Então, fica aqui registrado. Quando houver uma forma de encaixar uma história de Malassombro, um caso desse com a história de pesqueiro da região, então com certeza eu farei, porque é um desejo meu, não só por sugestão de José Milton e de Yolanda, mas eu realmente gosto muito desse tema, tá bom? Então obrigado e até o próximo programa.